Boa noite a todos. Nós somos o grupo do tema Sistema Nervoso dos Animais Domésticos. O sistema nervoso é responsável pela interação de estímulo e resposta entre o ambiente, e pela regulação e coordenação de outros sistemas corporais. Atuando junto com o sistema endócrino, o sistema nervoso recebe estímulos que afetam a superfície ou a parte interna, a parte interna do corpo. Os estímulos causam impulsos, que são registrados, transmitidos e respondidos na forma de reação passiva ou ativas. O sistema nervoso central. O sistema nervoso é dividido em duas grandes partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado por encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco. E dentro desse sistema central ainda nós temos a medula espinhal, que é nessa parte que as mensagens são identificadas e as respostas são geradas. Já no sistema periférico, Então, o que é o sistema periférico? O sistema periférico nada mais é do que praticamente ramificações, do sistema nervoso central. Aqui está o cérebro do cachorro, E essa linha toda até a cauda é o seu sistema nervoso central. Sistema nervoso central. E saindo desse eixo central aqui, são o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos espinhais e cranianos, glândulos e terminações nervosas, que são responsáveis por levar a informação dos órgãos para o sistema nervoso central e dessa parte para os órgãos. Por exemplo, aqui nós temos um cachorro e esse cachorro quer mexer a pata dele. O que acontece? O sistema nervoso periférico vai enviar, um comando para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai enviar para o cérebro e o cérebro vai enviar para o braço, para a parte do cachorro, para ele mexer. Com ligeiro achatamento dorsal ventral, com variações de forma e diâmetro de acordo com o seu segmento. Ela pode ser dividida em medula espinal cervical, torácica, lombar, sacral, caudal ou coxígea. A medula espinal é dividida em duas metades simétricas, pelo sulco dorsal e pela fissura mediana ventral. Na face dorsolateral de cada lado, as fibras nervosas penetram a medula espinal, formando então a raiz dorsal. Já na fase ventrolateral, as fibras deixam a medula espinal e formam uma raiz ventral. As fibras nervosas de cada raiz são unidas no forame interventral. Sendo assim, as raízes dorsal e ventral se unem para formar o nervo espinal. Embora a medula espinal não seja exatamente segmentada, ela pode ser dividida em segmentos com base nos nervos espinais. Cada par de nervos espinais é responsável pela inversão de um segmento corporal. A sua estrutura é bilateralmente simétrica, dividida por sulcos diferentes com várias profundidades. Sobre a sua substância cinzenta, ela é composta por corpos celulares e processos de neurônios e células da glia. Essa substância se assemelha a uma borboleta ou a letra H. Esse formato deve à aparência bidimensional das colunas dorsal, ventral e lateral da substância cinzenta. Na secção transversal, onde aparece como corno dorsal e corno ventral. As colunas simétricas bilaterais da substância cinzenta são coluna dorsal, ventral e lateral. Na coluna dorsal se encontram neurônios viscerais, somáticos e aparentes. Nas colunas laterais contém neurônios visceromotores. Na coluna ventral pode ser caracterizado como interneurônios ou neurônios eferentes.
Também sobre a substância branca, ela se posiciona superficialmente na medula espinal, envolvendo a substância cinzenta. Ela é composta por fibras nervosas e mielinizados, ascendentes e descendentes. Bom, sobre os arcos reflexos da medula espinal, são 3 características típicas de reflexos espinais de importância clínica: o reflexo de estiramento, escape e o cutâneo do tronco. O reflexo de estiramento pode ser demonstrado por uma pancada no tendão de um músculo. O nosso reflexo de escape, ele é aplicado um estímulo nocivo a uma parte do membro e é observada a retirada do membro interior, sendo um reflexo multisináptico. Já no cutâneo do tronco, é obtido ao picar a pele e observar um leve tremor devido à contração cutânea do tronco. O sistema nervoso central. Ele serve principalmente para coordenar as funções voluntárias e autônomas dos nossos órgãos, né, que permitem a sobrevivência do organismo no ambiente. Ele se localiza no interior do crânio, né, do crânio encéfalo e no canal vertebral. Ele se localiza no interior do crânio, né, no encéfalo e no canal vertebral, a medula espinhal. Ele é protegido pelas meninges, que são membranas, né? Membranas de tecidos conjuntivos que protegem esse sistema. E no total são 3, né, meninges. A dura mater, né? A primeira aqui em cima. A pia mater, essa aqui. E a aracnoide, que é a do meio, né? A dura mater é a mais resistente e está ligada diretamente ao nosso crânio, né? Essa primeira aqui, ó, como o nomezinho que fala. A pia mater é extremamente vascularizada, né? E ela cobre toda a região cerebral, do cérebro, né? É um tecido bem fininho. E já a aracnoide, né, como o nome já diz, tem esse nome porque ela parece uma teia de aranha e ela fica entre a dura mater e a pia mater. O nosso sistema nervoso central é bem protegido, pois além de meninges, né, que ela também é protegida pelos ossos, né? O encéfalo é protegido pelo nosso crânio, né? E a medula espinhal é protegida pela nossa coluna vertebral, né? Então, como nós vimos, o sistema nervoso central é formado por 2 porções, o encéfalo e a medula espinal, né? Então, o encéfalo é formado por vários sistemas importantes, né? Que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, né? Temos o cerebelo e suas funções. Elas estão relacionadas com a integração sensorial e a motora. E ele participa dos movimentos da cabeça, dos olhos, né? E dos membros, coordenando todos os movimentos do corpo, né? Nós temos também o telecêfalo, que constitui a maior parte, né, do cérebro. O telecêfalo inclui os hemisférios esquerdo e o direito, né? E a área mais externa, né, a área mais externa do cérebro tem uma cor branca acinzentada, também chamada de mato cinzento, que forma o córtex cerebral, e a parte interna é esbranquiçada, tem uma textura transparente, translúcida, né? No córtex, né, também temos regiões chamadas de lobos, né? Lobos, que são responsáveis por funções específicas como memória, raciocínio, audição. No total são 4 lobos, né? Que são o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital. Então,
O epitálamo está relacionado com a produção de melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Então, basicamente é o que nos faz dormir, né? O tálamo é composto pela recepção das mensagens, né, sensoriais, atuando na transmissão, né, delas ao córtex. E o hipotálamo, né, atua na regulação de temperatura corporal e controle de água do corpo, e tendo um grande papel na homeostase. O tronco encefálico é formado por três partes, né, que são o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O primeiro conecta a ponte e o cerebelo com o telecéfalo, né? E o segmento mais curto do tronco encefálico. Ele recebe, né, as informações referente aos músculos e participa no controle das contrações musculares, né, e postura corporal. Já a ponte, né, a ponte está situada entre o bulbo, né, e o mesencéfalo. Existe um sulco transversal, né, que marca essa separação entre o bulbo e a ponte. Depois, né, posteriormente, a ponte fica encoberta pelo cerebelo. A ponte está relacionada com as funções cerebrais, né, de movimento e equilíbrio. O bulbo ou medula oblonga começa um pouco acima do primeiro par de nervos cervicais e vai até seu sulco, né? E estão localizadas ali, né, nos centros vitais que controlam a respiração e batimentos cardíacos. Vias do sistema nervoso central. Está relacionado à comunicação que é feita entre o receptor de uma informação até o sistema nervoso central. É o que faz essa comunicação. São unidades funcionais e são compostas por axônios ascendentes e descendentes. Elas não são vistas anatomicamente, não podem ser estudadas anatomicamente, de forma palpável, de forma macro, como é, por exemplo, do encéfalo. As vias ascendentes é algo que se refere que não se tem muito controle, por exemplo, que vem do ambiente externo até o sistema corporal de um animal, por exemplo. E dentro delas temos as vias aferentes somáticas gerais, que é o que conduz informações de diversos tipos de receptores da pele e até de forma mais profunda da pele somática, até o encéfalo. Está muito relacionada às modalidades sensoriais de toque, pressão, sensação vibratória, sensação térmica, dor, entre várias outras sensações do sistema aferente somático geral. Temos as vias ópticas, que, como o nome já sugere, do sistema ocular, da via ocular dos olhos, até aí tem essa comunicação, né, da recepção da informação até o sistema nervoso central, que é feito por essas vias. As vias vestibular e auditiva. Vestibular, que está relacionada a equilíbrio, é quando se compreende se estar deitado ou em pé, por exemplo. E auditiva, que é quando se vem um som vibratório, né, ondas vibratórias até o canal auditivo, a recepção pelo canal auditivo e as vias auditivas que vão fazer essa ponte de comunicação até o sistema nervoso central. As vias descendentes é algo que se tem mais controle e temos como, por exemplo, as vias motoras somáticas, que se diz em relação a controle muscular do esquelético, o controle dos músculos de todo o corpo. É ela que faz essa ponte dessa comunicação, de quando se vai fazer a movimentação de algum músculo. Sistema nervoso autônomo central, ou ainda visceral, vegetativo ou idiotrópico. Todos esses nomes se referem a como esse sistema nervoso particular pode conseguir atuar sozinho, basicamente, né? Não de forma totalmente autônoma, claro, mas
ele tem essa função aí característica, essa função ímpar. Aí, exemplo desses funcionamentos é a respiração, batimento cardíaco, circulação sanguínea, digestão, reprodução, temperatura corporal, entre várias outras funções que é de suma importância para o funcionamento do corpo vivo, no caso. E ele permanece nesse funcionamento. E uma nota importante que até quando está inconsciente, ou dormindo, ou quando se recebe, quando um animal, por exemplo, recebe uma anestesia geral para fazer uma cirurgia, não está ali recebendo, não está recebendo as informações das recepções somáticas gerais, mas se tem ainda o funcionamento do sistema nervoso autônomo central. O hipótamo é quem regula essas informações entre o sistema autônomo central e esses receptores que é feita. Ele também é chamado de glândula hipofisária. E aqui, para termos uma visão anatômica da localização dele, ele está aqui com um diencéfalo. Aqui é uma secção paramediana do encéfalo de uma equina, nessa região. E outra visão, outra perspectiva, agora secção transversal de um encéfalo de um bovino, a parte rostral do diencéfalo, que é confirmação do diencéfalo. E de forma mais didática, para visualização, aqui temos o ponto em que se encontra o hipotálamo. A maioria das informações recebidas pelo hipotálamo advém do núcleo mesencefálico. E também, em outra parte, também das vias endócrinas, ali relacionado ao sistema endócrino, que é das glândulas gerais, né, das glândulas do corpo. Essas vias endócrinas agem de forma não direta, ou seja, então a existência de células neurosecretoras que fazem essa transmissão pela corrente sanguínea. Então, elas transportam a informação do sistema endócrino com células neurotransmissoras através dos sistemas da circulação sanguínea até o hipotálamo. Ainda falando sobre o sistema nervoso autônomo central, temos as vias viscerais. As vias viscerais são divididas em duas partes, aferentes e eferentes. Aferentes é que se está relacionado ao que vai do lado mais externo mais ao centro, ao lado mais interno. É um mecanismo que ocorre de forma com mecanorreceptores e quimiorreceptores, e a projeção, por exemplo, um exemplo aqui, a projeção que se faz dessas informações até o córtex provoca, por exemplo, sensação de fome ou preenchimento do reto ou da vesícula urinária. A via eferente é o que vem de dentro para fora, ou do centro para o externo. Também ainda é subdividido em simpático e parasimpático. Todas essas funções aí são de vias, né, de transmissões, de comunicação do sistema nervoso, é enfiado ao hipotálamo, ou glândula hipofisária. E está aqui mais uma visão anatômica da localização dele, aqui o encéfalo e aqui o hipótálamo aqui presente. As meninges do sistema nervoso central. São membranas de tecido mole que envolve o sistema nervoso central. São 3. Uma delas é a dura mater, que está mais externa em contato com a caixa craniana. A membrana aracnoide, que inclusive tem esse nome por parecer uma teia de aranha, então aí recebeu o nome de aracnoide em referência aos aracnídeos. Tem substância mais sorosa, mais líquida. E temos também a pia mater, que é a parte que está na parte mais interna, envolvendo aí de forma mais em contato com o sistema nervoso.
ela é considerada mais vascularizada, não tanto quanto a parte mais interna do encéfalo, mas ainda assim é considerada vascularizada. Temos o líquido cerebrospinal. O líquido cerebrospinal, ele está entre a membrana aracnoide e a pia mater. Ele tem a função de proteger quimicamente contra pancadas e qualquer outro movimento brusco aí do sistema nervoso, do encéfalo em geral. Muito se relaciona, né, dá para relacionar a meningite, na verdade está relacionada diretamente à meningite, que é uma inflamação na região dessas meninges, em que o líquido cerebrospinal fica excessivo, causando aí dores de cabeça e vários outros sintomas. É uma forma de associar as meninges do sistema nervoso central para fazer e lembrar dessas 3 membranas que se tem: dura mater, membrana aracnoide e pia mater. Sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios. Ambos não formam uma unidade funcional independente e estão ligados ao sistema nervoso central. Os nervos e os gânglios cerebroespinhais conectam o sistema nervoso aos órgãos dos sentidos e o da musculatura esquelética. E o sistema cerebroespinhal é responsável pela interação do estímulo e resposta. Os gânglios são formados por aglomerados de corpos celulares dos neurônios. Estão localizados fora do sistema nervoso central e eles aparecem como dilatações em alguns nervos. Já os nervos são agrupamentos de feixe de axônios e detritos de fora do sistema nervoso central. Eles têm formas de cordões formados por fibras nervosas, onde são cobertos por tecido conjuntivo. E eles têm função de transmissão dos impulsos nervosos. Os nervos cerebroespinhais se dividem em nervos cranianos, que podem ser classificados como sensoriais, motores ou mistos, e alguns deles podem possuir fibras autônomas que costumam exibir um padrão em comum de curso. Coloquei uma imagem aí para vocês verem onde fica localizado cada nervo, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que fica. Conforme sua função e desenvolvimento embrionário, os nervos cranianos podem ser dispostos em alguns grupos. Um deles é o grupo sensorial, que compreende os nervos que se referem apenas aos órgãos dos sentidos. Um outro inclui os nervos que inervam os músculos oculares. E outro dele compreende os nervos braquiais, que inervam estruturas cuja origem embrionária se deriva de arcos braquiais. E outro com base no seu desenvolvimento embrionário. Além do nervo craniano, temos os nervos espinhais. Os nervos espinhais são do tipo misto, composto por fibras sensoriais e motoras, as quais são unidas, na maioria dos casos, por fibras autônomas. O nervo espinhal são denominados conforme sua associação com as regiões da coluna vertebral. Então, ali nas cervicais, torácicas, lombares, enfim, ela vai ser denominada conforme onde ela se localizar. É um composto de número variável conforme a fórmula vertebral, que isso depende da espécie de cada animal, né? O sistema nervoso autônomo, ele é o sistema motor periférico destinado ao suprimento nervoso dos músculos cardíaco, liso e glândulas, sujeito a controle de reflexo e cerebral. E como o nome já diz, né, sistema nervoso autônomo, por executar ações involuntárias, como atividades realizadas pelos órgãos internos. Ele também é responsável por regular funções subconscientes, como pressão arterial, frequência cardíaca, motilidade intestinal e o diâmetro pupilar. O sistema nervoso autônomo ele também pode ser dividido em simpático ou parasimpático. No sistema nervoso simpático, ele é o que estimula o funcionamento dos órgãos, é formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula,
E seus principais neurotransmissores liberados são a noradrenalina e a adrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático é o que inibe o funcionamento dos órgãos, né? Ele é formado pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. Seu principal neurotransmissor liberado é a acetilcolina. E as diferenças funcionais entre um e outro é que o simpático ele é utilizado em estímulos de luta e fuga, né? As respostas são mais nocivas, mais em cadeia. Já o parasimpático ele produz respostas viscerais, localizadas importantíssimas para a homeóstase. E quanto ao comprimento das fibras, o simpático tem pré-ganglionares curtas e pós-ganglionares longas. Já o parasimpático possui pré-ganglionares longas e pós-ganglionares curtas. Portanto, podemos concluir que o sistema nervoso é, sem dúvida, um dos mais importantes sistemas em um corpo de diferentes espécies, sendo responsável pela compreensão, percepção e de resposta aos estímulos, tanto internos como dos meios externos. Esse sistema é tão complexo e fundamental para a funcionalidade das funções vitais do organismo, e sem ele seria impossível os seres perceber os estímulos externos, como cheiros, sabores e toques, da mesma forma que os estímulos internos, como sensações de fome e dor, entre outros.